Muito bom ter você aí do outro lado. Tá começando mais um Acesso Geral, o seu programa da TV Tech, TV Câmara, canais 24 da NET e 60.2 UHF. Aliás, estamos quase entrando em todas, hein? Eu sei que na Vivo também a gente tá, junto com a TV Câmara. É uma felicidade pra gente poder mostrar o nosso trabalho pra todo mundo. Que alegria! E também estamos nas redes sociais. Já vou passar pra você aí de casa quais são. Antes, eu quero falar do nosso convidado de hoje. Aliás, são dois convidados no primeiro bloco. Eu vou conversar com o diretor Fábio Spila. O Fábio é diretor da Companhia do Liquidificador. Eles são incríveis, eles têm várias possibilidades cênicas com que eles trabalham. Então eles têm circo, tem teatro, clown, tem mímica, dança, música. Eles vão contar um pouquinho pra gente, ele e também a Cris Leonel, que é a atriz da companhia. Um trabalho muito bonito, muito gostoso de se ver. Tem um canal no YouTube também, eu vou passar pra vocês, a gente vai passar já pra você acompanhar um pouquinho. E eles estão sempre aqui pro Jundiaí. No Sesc eles fazem várias apresentações. E não só para criançada, viu? Os adultos também têm vez com a companhia do liquidificador. Daqui a pouco eu vou conversar com o Fábio, ele vai explicar pra gente. É um trava-língua, né? Porque a companhia do liquidificador, e eu que falo rápido ainda, é uma loucura isso. Olha só, antes de conversar com o Fábio, deixa eu te lembrar, como eu disse, das nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente não só nos canais de televisão, mas também nos canais da internet. No Facebook, a gente tá por lá também como TV Tech. Você entra, pode compartilhar nossos vídeos. Aliás, olha só, vou te contar uma coisa. Todo Descubra Jundiaí que a gente faz, TV Tech Jundiaí, obrigado, a Thalia me falou aqui no ouvido, que eu falo TV Tech, então já TV Tech Jundiaí no Facebook, tá bom, minha gente? Avisar uma coisa, que o nosso Descubra Jundiaí, que é um quadro aqui do Acesso, sempre entra antes lá no Facebook. Toda quinta-feira, a uma hora da tarde, o nosso quadro Descubra tá por lá, e aí depois ele vem aqui para nossa programação toda segunda-feira, quase toda segunda-feira, né? Às vezes a gente tem outras entrevistas, então a gente coloca, mas tá sempre aqui no programa também, tá bom? Tirando o Facebook, ainda temos nosso Instagram, né, que é TV Tech Jundiaí, nosso canal no YouTube, todos os programas daqui vão pra lá, enfim, estamos em todas as redes sociais. Twitter também tem, né? TV Tech Jundiaí. Eu não falo Twitter, sabe por quê? Egoísmo meu, porque eu não uso Twitter, aí eu acho que ninguém usa também. É uma bobagem, né? Eu sou bem egoísta quanto a isso. Mas enfim, tem o Twitter também, se você quiser, entra lá, entra. Falar, se você quiser, entra, minha chefe me mata aqui. Entra no Twitter lá, TV Tech Jundiaí também, tá bom? Estamos em todas as redes sociais, no mundo. Abriu a geladeira, já começa a sair, já sai da geladeira. Tudo, é uma loucura, maravilhoso. Fábio, quanta bobagem, né? Mas é melhor assim, né? Tudo bom? Tudo bem. Fábio Spila, o diretor da Companhia do Liquidificador. É melhor trabalhar assim, né? Vocês trabalham assim também com humor, quando vocês vão criar alguma peça, quando vocês vão fazer algum espetáculo, vocês trabalham nessa pegada? Sim, a gente coloca humor em quase todos os nossos trabalhos. A gente tenta trazer essa leveza do humor, porque para mim eu acho que comunica um pouco mais fácil com as pessoas, né? Então, a gente tenta buscar esse humor também mais universal, que consegue dialogar tanto com adulto quanto com criança. Isso é bem importante hoje em dia, né? Sim. Aliás, eu acho que os desenhos as animações que a gente vê no cinema hoje em dia, por exemplo, são tanto para criança quanto para adulto, né? Tem mais animação para adulto que para criança hoje em dia, de se identificar, por exemplo. Com certeza. A gente se inspira muito nisso também, né? Porque você cria um produto com diferentes camadas de leitura. Então, a criança vai ter um entendimento e o adulto consegue assistir a mesma apresentação e ele vai ter um outro entendimento daquilo, porque vai ter informações para o adulto ali também, né? Isso que é muito bom. Quando é que a companhia começou? Não faz muito tempo, né? Não, a companhia começou em 2013, a gente está fazendo 5 anos agora. E a gente começou para montar um espetáculo adulto, que é o Cabaré das Fábulas. E já brinca um pouco com isso, porque a gente pega as histórias dos contos de fadas, que são popularmente para crianças, mas a gente resgata a origem delas, que elas eram histórias adultas. Quase todas eram adultas? A maioria das principais histórias eram para adultos, eram bem pesadas. Por exemplo, dá um exemplo pra gente. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, não existia a figura do caçador primeiro, então o lobo mau, ele matava a vovozinha, comia ela, preparava uma sopa... Ah, ele matava antes de comer a vovozinha? Era aquela coisa meio canibal mesmo, né? Mas ele preparava uma sopa para Chapeuzinho Vermelho. Que horror! Com a vovozinha. Nossa, que tenso então, isso. Essa é uma das histórias que a gente conta em clima de cabaré. Então a gente transforma isso num clima mais leve também, daí já entra a questão do humor também no trabalho, né? Então esse foi o primeiro trabalho, foi o que juntou
a equipe para criar a companhia. Né? Foi a partir desse trabalho que a gente foi desenvolvendo depois todo o nosso processo de pesquisa. Agora eu fiquei super curioso. O que acontece no final? O Chapeuzinho morre também? Chapeuzinho morre também. Ai, que trágico. O lobo mau se disfarça de vovozinha, ainda mantém isso, e ele pede para Chapeuzinho se deitar com ele, mas antes pede para que ela tire a roupa para não amassar. Gente, é uma história bem pesada. Daí ela tira a roupa, se deita com ele e acaba a história com ele devorando a Chapeuzinho Vermelho. Gente, eu não sabia, meu mundo caiu agora. Quero saber, mas tem mais alguma? Qual história mais vocês contaram lá? A gente conta também da Cinderela, que a Cinderela tem uma relação que as irmãs feias mutilam os pés para tentar caber no sapatinho. Ah, essa eu já tinha escutado. Tem também da Bela Adormecida, né, porque o que a gente aponta lá na Bela Adormecida é que existe um estupro, na verdade. Porque ela está dormindo, o príncipe encontra ela dormindo e ele não se segura e estupra a Bela Adormecida. Que loucura! E ela não acorda com um beijo, ela não acorda durante o estupro. Ela acorda quando nascem os gêmeos, que ela fica grávida, daí nascem os gêmeos, e uma das crianças vai tentar mamar e vai chupar o dedo dela. E no dedo dela tem uma farpa, que é a farpa da Roca. E é por isso que ela estava dormindo. Daí quando sai, ela acorda. Essa é uma criação de vocês ou não? Não, isso é uma das primeiras versões. É difícil falar a primeira versão, porque essas histórias elas vêm da tradição oral. E elas têm versões, tem histórias dessas que tem versão na China, tem espalhado pelo mundo diversas versões. Mas o que a gente consegue encontrar, um dos primeiros registros são esses. Que maluco! Acaba com o meu sonho aqui, Branca de Neve tem alguma coisa? Branca de Neve, não. Ah, que bom! Continuarei com Branca de Neve no poço, cantando com os passarinhos. Meu sonho, pelo menos isso. Agora, Cinderela já acabou com o Rapunzel. Então, daí a gente vai brincando com várias histórias. E no caso do Cabaré das Fábulas, eu falo que ele foi o embrião da companhia, porque ali a gente já trabalha com essa mistura toda que a gente propõe até agora, que é usar circo, usar música, usar dança, usar mímica, cenas cômicas. Então, cada história dessas, elas são contadas com uma linguagem diferente. Então, a cena da Cinderela é teatro musical, a cena da Pequena Sereia é uma cena de mímica com dança. Da Pequena Sereia? É. Oh, meu Deus, qual que é? Eu preciso perguntar. Eu vou contar tudo, daí ninguém vai Não, é melhor, eu não conto. Depois você me conta aqui, eu preciso ver. Agora, vocês começaram fazendo o teatro adulto, a ideia de vocês era ter criado essa companhia, vocês criaram essa companhia, na verdade, para fazer teatro adulto. Quando é que vocês perceberam que a criançada também tinha vez com vocês? É que eu trabalho com público infantil há muitos anos, né? E tinha vontade de fazer um espetáculo adulto, com uma temática um pouco mais forte, mas sem perder esse lado de tentar quebrar um pouco, deixar um pouco mais palatável, então sempre tratando com humor. E ao mesmo tempo, enquanto a gente fazia essa pesquisa, a gente continuou trabalhando com o público infantil, que eu já tinha essa experiência e eu fui levando também para as outras pessoas que estavam trabalhando comigo. Então a gente começou a desenvolver contações de história, seguindo a temática que a gente queria trabalhar no Cabaré das Fábulas. Então, o primeiro ciclo, que a gente trabalha com ciclos de histórias. Então a gente pega um tema e cria 4 histórias daquele tema. Então, o primeiro ciclo chama Princesas Como Você Nunca Viu, que é também quebrando essa imagem da princesa dos contos de fadas. Mas isso... Para criança. Para criança mesmo. Para criança. Então, a gente pesquisou algumas histórias e daí a gente separou 4 que tira a princesa desse lugar, porque se você vê as histórias que eu citei, as versões que chegam para as crianças, a princesa não faz nada. Ela não faz mesmo. A Bela Adormecida dorme. Né? A Pequena Sereia fica sem voz, não fala. Então, a gente pegou histórias que as princesas são protagonistas. Né? Então, uma delas é uma princesa inteligente, sabichona, que é a princesa que tudo sabia menos uma coisa. A outra é uma princesa guerreira, que é a princesa que foi educada como homem. A outra... Que é meio valente? Ela é meio valente, é uma princesa valente, né, como da Disney, mas ela é da mitologia indiana. Tá. Ela é um conto super antigo que é presente no Mahabharata, que é um poema épico. Que eles devem ter se inspirado também, né? Com certeza. Tem, então, a princesa que foi educada como homem, tem uma princesa pequenininha, que ela é uma princesa baixinha e todo mundo debocha dela, e ela vai lá e enfrenta dragão, enfrenta um monte de desafios e salva o reino. E tem uma outra princesa que ela salva o príncipe.
Que massa. Que inverte isso. essa versão, né? De sempre a princesa fica lá, abandonada, e o príncipe tem que salvar. Não, é uma princesa que sai e salva o príncipe. Então a gente trabalhou com as duas, né, com os dois públicos a mesma pesquisa. E isso foi se desenvolvendo desde então. Que incrível isso. É um trabalho incrível, na verdade, porque você trabalhar com criança e mostrar esse outro lado, antes dela ver mesmo, que na verdade já conhece, mas antes de ver esse outro lado mais bonitinho, mais, né, o lúdico, esse lado mais real é super interessante, né, para a criança. A gente tenta trabalhar com a criança sem ser menosprezando ela, né? Então a gente tem, por exemplo, histórias de terror para criança, que é o ciclo de histórias que é histórias de dar medo, mas nem tanto. Então a gente dá um susto, a gente trabalha com as histórias mais pesadas também para a criança e às vezes tira o pé, às vezes não, às vezes tem criança que chora, às vezes... Mas em geral elas têm essa coisa de querer brincar de sentir medo, né? Então acho que a gente poupa muito às vezes as crianças e em momentos que não precisa, né? Que você está ali numa brincadeira lúdica, então você consegue extrapolar um pouco os limites para ir passando algumas questões para as crianças. É importante, tem que ter muito isso, tem que ter a princesa bonitinha, mas tem que mostrar que ela também, né, ela tem o outro lado dela, que ela pode fazer outra coisa. Vamos ver alguns VTs, a gente separou. Vamos lá. É a Companhia do Liquidificador lá no YouTube, Cia do Liquidificador, né? Isso. Entra lá, tem um monte de vídeos, super interessantes os vídeos. Vamos ver o primeiro? Você vai contando pra gente um pouquinho, Fábio. Deixa eu ver. Isso eu achei super interessante, mostrar músicas diferentes. O cordel, por exemplo, que é um... então, a gente tem uma ligação ritmo musical grande com a literatura. Então, tantas contações de histórias, né, vêm da literatura, a gente busca as fontes na literatura, e aí a gente trabalha com a literatura popular brasileira. Então, eu tô falando cordel como música, mas cordel não é música. O cordel, ele também vai para música, mas ele, antes de tudo, ele é uma forma de literatura. Então, é uma literatura popular, ela vem de Portugal, e ela se instala principalmente no Nordeste. Então, ele chama cordel porque eles são livretinhos que ficam pendurados em cordões, em varais. E a estrutura dele é toda em verso. Então, são livros populares de poesia, né, e de narrativa. E o cordel, ele é interessante porque as crianças no Nordeste, hoje ainda são, mas antes era mais ainda, alfabetizados com cordel. Que massa. Né? Então você tem cordel que ensina direitos do consumidor, você tem cordel de biografia, você tem cordel de histórias, você tem cordel que ensina matemática, você tem uma infinidade de aprendizado que você tem em cima da literatura de cordel, né? Que são histórias, como eu falei, rimadas, daí tem algumas estruturas de rima que formam cordel. A principal é a cestilha, então são versos com 6 estrofes, com 6 versos, desculpa. Né? E daí tem uma rima que ele rima a segunda, a quarta e a sexta estrofe. Então essa é a mais comum, que é a cestilha. E a gente apresenta isso de uma maneira lúdica nessa intervenção, com músicas, porque o universo musical é muito rico também, né? E com brincadeiras, porque daí tem trava-línguas, tem adivinhas feitas com versos de cordel. E a gente apresenta, então, toda essa diversidade da cultura popular, que é um pouco desconhecida do grande público, mas sem ser uma aula lá expositiva. Então a gente brinca com toda essa variedade da cultura popular também. Muito bom. Vamos ver mais um vídeo? Deixa eu ver. Eu achei isso tão bonito. Esse aí também, então, é de um ciclo de contações de histórias, que são histórias do fundo do mar. E nesse em específico, é a história de 2 piratas. 2 piratas reais. Então, porque a gente conhece muito as histórias dos homens piratas, né? E tiveram 2 piratas incríveis. Então, a gente conta a história de uma irlandesa, que é a Grace O'Malley, que foi uma grande pirata. Ela é celebrada na Irlanda até hoje, tem estátua dela, tem o castelo que foi dela. E tem uma outra pirata que é uma pirata viking, que é a Alvinda. E ela foge de casa porque ela não queria casar com um pretendente e vira pirata. Então a gente traz esse lado também, porque é muito comum
associar pirata com menino, com homem, com barba negra, barba ruiva, barba aquilo, tudo. E a gente vai daí na contramão e apresenta as mulheres piratas que existiram. Maravilhoso. Eu estava lembrando de um filme da Dina Davis agora, você falando disso, você lembra? Bem antigo esse, gente. É um filme da Dina Davis que ela era pirata. Acho que foi o único filme de mulher pirata que eu vi na vida. Olha, assim. esse eu não conheço. Depois você tem que me falar qual que é. Vou te falar. Dina Davis, Olha, nem sei onde está a Dina Davis hoje em dia. A que fez Thelma e Louise. Vamos ver mais um vídeo? Cada objeto nessa mala representa uma história. Esse aí, então, é o mascate de histórias. É uma outra intervenção que a gente faz. Nessa intervenção a gente trabalha com fábulas, tanto fábulas do Esopo, La Fontaine e outras fábulas também, tem algumas fábulas orientais, então a ideia é o seguinte, são vendedores ambulantes, né, os mascates, são figuras antigas de vendedores ambulantes que vendiam de tudo. Eles vendiam remédio, vendiam tudo que você pudesse precisar, o mascate ele viajava de cidade em cidade e ele ia levando os objetos para os lugares. E hoje a gente não tem mais essa figura, né? Então a gente aproveita isso e brinca com isso. Ele fala assim, então a gente vendia os objetos, mas hoje você pede tudo pela internet, você vai no shopping, você encontra tudo. E como a gente viajou muito, a gente conhece muita história. Então cada objeto da mala é uma história. O público escolhe o objeto e daí os contadores contam a história que está relacionada com aquele objeto. Maravilhoso. Quantos objetos são? Já não perdi a conta. Não, e a gente vai trocando, porque tem hora que a gente cansa de contar a mesma história. Eu falo assim, hoje eu não quero contar essa, daí troca e coloca outro objeto no lugar. Muito bom. Tem mais vídeos? Vamos ver mais um? Aí, de histórias. Então, essa é uma outra intervenção. O Tempero de Histórias, de novo, a gente mistura. Então, a gente pega contação de história, a gente pega músicas que falam sobre alimentação, de alguma maneira, né? Aí no vídeo a gente está cantando uma música que fala de sede, né? Que pede um copo d'água. Aquilo ali é pimenta, não? É pimenta. É muito engraçado que a gente não tem mais relação com as comidas, né? É tudo processado, tudo já vem pronto. Então a gente apresenta temperos, a gente apresenta, né, os temperos in natura e as pessoas tentam adivinhar. Uma das coisas que a gente faz é a pessoa tentar adivinhar o que é, ou olhando ou sentindo o cheiro. E o nível de acerto é mínimo. É mesmo? A gente não sabe mais nada, né? Não sabe mais nada. E também tem histórias sobre aqueles temperos, né? Então a gente tem uma história sobre o grão de mostarda, tem história sobre o arroz, e a gente vai contando curiosidades e algumas fábulas sobre alguns alimentos e apresentando para as pessoas e dando dicas de alimentação saudável, para tentar quebrar um pouquinho isso da gente ficar só comendo essa comida pronta e já processada. Fábio, eu vou encerrar esse bloco, que eu quero trazer a Cris Leonel para falar um pouquinho também. Sim. Só me fala uma coisa, são quantos espetáculos que vocês têm agora e como é que vocês vão fazendo essa logística para poder apresentar todos eles? Ou vocês têm só um espetáculo agora? Não. Como é que funciona o trabalho de vocês? Nós temos 3 espetáculos, intervenções eu não vou saber, mas espetáculo nós temos um infantil, que chama Vida de Pirata. Então, é uma trupe de pirata que fica dentro do barco, daí eles enfrentam tempestade, enfrentam monstro. Eu acho que a gente tem até esse vídeo aí, enquanto ele vai explicando, a gente pode até ver. Pode ir contando, Fábio. Esse é o espetáculo que a gente... esse é um vídeo do ensaio ainda, né, um teaser. A gente estreou esse espetáculo no final do ano. Ela começa, então, com uma turma que a gente vai viajar, então, com ele esse ano, é o nosso projeto desse ano. Ele trabalha, então, com essa trupe pirata, que sofre vários percalços, mas insiste ainda nessa vida, que a ideia é falar sobre essa questão da escolha e de você persistir em busca dos seus sonhos e você ter a sua vontade individual e como que é, o que o mundo espera de você, o que você quer fazer de verdade. Então essa resistência, né, esses percalços que esses piratas sofrem, né, que eles estão sempre em busca de um tesouro, eles estão sempre em busca da sua aventura, em busca do seu caminho. E a gente usa circo, usa música, usa boneco. Eu vi que tem fantoches, né? Então, tem tudo que a gente trabalha em outros lugares separados da companhia, a gente junta numa potência maior dentro dos espetáculos. Então, esse é um espetáculo infantil. Tem um espetáculo de circo, que é o Cabaretize. Então, é uma trupe que está procurando um integrante novo. Daí, o que a gente faz? A gente apresenta vários números e convida o público para vir no palco apresentar também, porque aí a ideia é que todo mundo tem uma habilidade, todo mundo consegue
se expressar artisticamente se quiser, todo mundo pode estar num palco, né? Então a gente abre esse espaço para as pessoas irem e a gente auxilia. Então tem alguns números que são executados com a nossa trupe e a gente abre espaço e se alguém quiser tocar uma música, tem um violão ali, ele pode tocar. Se alguém quiser cantar, dançar, então a gente abre esse espaço, né? E a gente tem uma figura que é a palhaça, que é a Rose, que quem faz é a Cris, que toda vez que vai ser anunciado um número, ela quer fazer, mesmo não sabendo. Então isso mostra que assim, ela vai, ela tenta e ela não consegue, e ela vai se dando mal toda vez. E isso vai estimulando o público que ele também pode ir lá e errar, né? Porque a gente tem essa visão também que a pessoa tem que ser perfeita, né? Ela tem que ir lá e acertar, ela tem que ir lá e arrasar de vez. E não, a gente tem que estimular o risco, né? A pessoa tem que se arriscar, ela tem que se aventurar. E isso tem que ser reconhecido. O erro também tem que ser valorizado. Com certeza. Né? Então é isso que a gente trabalha no Cabaretize. E tem um espetáculo que eu falei, que é o Cabaré das Fábulas, que é adulto. Esse eu tô louco para assistir. Eu preciso, depois você me passa quando tiver. Sim, a gente está... Eu quero muito saber. Daí fora isso, nós temos cerca de 18 contações de histórias, 5 ou 6 intervenções. Então a gente tem esse leque de atrações que a gente fica rodando o estado. Agora estamos indo também para Minas, saindo já de São Paulo. E a logística disso é uma loucura, né? Eu imagino. Fábio, eu preciso chamar o intervalo. Vai lá. Que a gente já passou do tempo aqui. A Cris vai ter alguns minutos aqui no programa, mas ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho da trupe toda. Fábio, obrigado. Obrigado. A gente continua falando da companhia do liquidificador. Nossa, até confundi aqui. A gente continua falando da companhia do liquidificador no próximo bloco. Só para uma coisa para você. Dina Davis, A Ilha da Garganta Cortada. É um filme de pirata. Não saia daí, é bem rápido, a gente já volta. Estou de volta com o Acesso Geral. Meus convidados de hoje são da companhia do liquidificador. Eu já conversei com o Fábio Spila no primeiro bloco, que é diretor desse grupo. E agora a Cris Leonel, que está aqui, atriz. Cris, obrigado. A gente tem alguns minutinhos para conversar. Legal. Eu quero saber quantas pessoas trabalham com vocês. São quantos atores em cena? Atualmente nós estamos com 4 atores, mas existe sempre um grupo que vai e volta, dependendo da necessidade que a gente tem. Então a gente tem um grupo fixo, mas a gente tem muita gente que participa com a gente. Então assim, na nossa festa de final de ano se tornam aí umas 20, 25 pessoas, porque tem, como você já falou, tem vários projetos que a gente faz, né? Então é bastante gente envolvida. Agora, eu estava falando que, aliás, no começo do programa eu falei sobre isso, que não é só uma companhia de palco, vocês também interagem junto com o público, né? Como que é esse trabalho para vocês, atores? Eu acho que, para mim, particularmente, a gente, para falar por todos é mais difícil, mas para mim é muito gostoso, porque o palco, ao mesmo tempo que desenvolve o ambiente, tira um pouco esse contato mais humano, né? E quando a gente está ali próximo do público, a gente sente a emoção, a gente se emociona muito mais, a gente sente o retorno mais rápido. Então, eu gosto muito, tem um trabalho que o Fábio não citou, que a gente faz bastante, que chama Poesias ao Vento, que é um trabalho, uma intervenção com balões e poesias, e a gente faz, e muitas vezes as pessoas se emocionam. E ali na frente, a gente cantando, a pessoa se emocionando, então pra gente é super gratificante e também um desafio, né? Porque às vezes acontece aquilo que você não espera. A gente já apresentou em praça e de repente tem o bêbado da praça ali que vai querer cantar junto, e aí você tem que ter todo o jogo de cintura. E isso faz parte da profissão, é muito gostoso. A gente sempre ouve que o teatro, cada dia que você faz uma peça de teatro, é uma reação diferente, é um sentimento diferente que o ator tem, né? Quando você está na rua, isso aumenta de tamanho? Eu acho que sim, né? Porque tudo é como se fosse uma lupa mesmo, né? Porque, diferentemente do teatro, que é um espaço mais reservado, a pessoa vai preparada para te assistir, a intervenção, a gente está entrando no espaço que seria comum, o espaço da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa está passando, a gente já fez no centro, por exemplo, até no Sesc 24 de Maio, ali no centrão de São Paulo, as pessoas estão com pressa, estão correndo, aí você vai começar uma intervenção, a pessoa acha que você vai vender alguma coisa. Então, é um outro espírito, né? Para você conquistar aquele vínculo é um pouco mais difícil, existe uma resistência maior, ainda mais nas grandes cidades.
mas também a contrapartida que você tem quando você conquista aquele vínculo é maravilhoso, né? Que aí você, é o que eu falo, aquela proximidade é muito mais interessante às vezes do que o palco. Eu acho que engrandece o seu trabalho no palco, na verdade, né? Eu acho que te ajuda depois a ir para o palco. E o trabalho com os adultos e com as crianças, para você também? Então, eu acho que o artista ele quer se comunicar com a criança que existe dentro de todo mundo. Então, para mim, não tem grande diferença, né? A gente quer tocar a emoção das pessoas. Quando você desenvolve um trabalho de qualidade, que você busca qualidade, a criança e o adulto não vai fazer a diferença em si no que você faz, né? Existe, às vezes, um erro de alguns artistas ou até do público imaginar que o teatro infantil é menor ou ele tem menos qualidade ou é mais bobinho. Eu acho que o trabalho artístico de boa qualidade é feito para qualquer público. Mas a criança, ela tem algo muito específico que é a reação. Então a criança, ela vai reagir, ela vai falar, ela vai querer levantar, ela vai querer ir no palco. O adulto se segura um pouco. O adulto, ele já foi preparado culturalmente, já tem toda a casca ali, né? Já vai ter outro nível de reação. Mas o modo da execução do trabalho em si, da preparação e do antes todo, ele é idêntico, ele é absolutamente idêntico. Eu não diferencio o público, mas criança, ali na hora você já vai sentir tudo, e é legal porque você consegue alterar também, né? Então você já fez a primeira apresentação, você já sentiu algumas coisas que funcionaram, você consegue alterar e se moldar mais rápido. O adulto você leva mais tempo para ter percepção, né? Eu acho que é isso. Cris, eu agradeço a você. Muitíssimo obrigado. Imagina. Parabéns pelo trabalho. Levem seus filhos para assistir o pessoal da Companhia do Liquidificador. O trabalho deles é incrível. Eles estão sempre aqui no Sesc, em Jundiaí, mas também estão espalhados pelos Sescs do Brasil, de São Paulo, né? Vocês estão sempre por aí, né, Cris? Se vocês me permitem, a gente também tem as redes sociais. Por favor. E a gente sempre divulga lá o nosso trabalho. Então, no Facebook, é Cia do Liquidificador. E no Instagram também, Cia do Liquidificador. É só procurar a gente. E a gente divulga toda a programação. A maioria da programação é gratuita, né? Que a gente faz muito para Sescs, para prefeituras. E também é nossa ideia, né, que seja sempre acessível, e a gente espera que todo mundo possa curtir aí Brasil afora. Muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado e voltem sempre a Jundiaí. Obrigada a vocês. Vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo acesso. Espero você. Beijo, tchau.